Vamos lá, Tiago capítulo 4, versos 1 a 12, leitura da palavra de Deus que diz assim: De onde procedem as guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós? Antes, Ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Vamos repetir isso? Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não é observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer parecer, ou perecer, aliás, tu. Porém, quem és que julga o próximo? Amém. Curva sua cabeça, vamos orar. Pai, mais uma vez nós estamos aqui reunidos e temos louvado ao Senhor. O Senhor nos permitiu isso. Temos aqui, Senhor, com as nossas finanças, adorado ao Senhor também nos dízimos e nas ofertas. Mas agora nós temos também essa boa oportunidade que o Senhor nos dá de falarmos a respeito da Tua palavra já revelada nas Escrituras Sagradas. Então, Pai, fala, Senhor, de encontro aos nossos corações. Nos ajuda, Senhor, nos sustenta pela palavra, nos faz caminhar pela Tua boa palavra, Senhor. É ela que é vida, ela é viva e eficaz, é ela que nos conduz aos caminhos de vida eterna. Nós cuidamos nela os caminhos de vida eterna, Senhor. Ó Deus, abençoa o Teu povo aqui congregado, a cada um, do menor ao maior, da tenra idade até a idade mais avançada. Que o Senhor possa, Senhor, estabelecer na nossa mente e no nosso coração o anseio pela Tua palavra. Senhor, que nós venhamos diminuir e o Senhor venha crescer. Fale com todos que aqui estão, Senhor, e até mesmo nessa mensagem que ficará gravada, fale a quantos o Senhor desejar, Senhor, todos aqueles que acessarem isso, para que o Teu nome seja glorificado. Senhor, mais uma vez nós Te rogamos isso, através do nome de Jesus, que vive e reina. Amém. Meus irmãos, eu quero tratar com vocês a respeito das 3 grandes guerras. Exatamente isso. As 3 grandes guerras. Nós acabamos de ler um texto aqui que talvez você conheça. Pelo menos um verso ou outro que nós lemos aqui é fácil aos ouvidos relembrarmos, né? Quando nós ouvirmos, já relembramos. Eu já ouvi isso, já li isso em algum lugar. Pois bem, a palavra é graça e paz. Graça e paz. Na saudação que nós sempre tratamos e fazemos aqui no começo, seja aqui no culto coletivo, seja num cumprimento que nós temos uns para com os outros, né? Por costume nós falamos graça e paz. Extraímos isso do cenário da Bíblia Sagrada mesmo. Outros falam paz do Senhor, outros falam paz de Deus, não é? Não há nenhuma dificuldade em falar isso, mas o nosso costume usual, graça e paz. Tem outros que falam boa noite, não foi? Ele deu 2 palavras, boa noite, não tem nenhum problema. Não pode ser uma má noite, tem que ser uma boa noite. O costume é graça e paz. Mas veja só, eu não sei se vocês notaram nesse mesmo sentido desta saudação de graça e paz, que envolve exatamente essas 2 palavras, graça e paz.
Por que eu estou dizendo isso? Isso daqui é uma saudação bem conhecida no meio cristão, não é só no meio presbiteriano. São duas palavras, inclusive, que representam uma das maiores necessidades da comunidade cristã no âmbito mundial. Parece algo meio simples, não é? Algo assim, a gente faz tão corriqueiramente e usual, mas ainda eu quero destacar a última palavra do graça e paz, que é a paz. Essa palavra paz, que de forma geral, a paz ela está entre também uma das maiores necessidades do ser humano. Paz é isso, uma das maiores necessidades do ser humano. Veja, você já parou, por acaso, para refletir se no decorrer da sua história, agora individual, da sua história, você já vivenciou mais ambientes ou cenários de paz, ou já vivenciou cenários e ambientes de guerra? Você pode fazer uma introspecção, não precisa responder para mim. É na sua história, ao longo da sua vida. Tem alguns aqui que já têm mais idade, outros meia idade, outros menos idade. Mas como é que você viveu? Você viveu mais em paz, ou no ambiente de paz, no seu dia a dia, no seu caminhar, ou você viveu mais em guerras? Essa é a pergunta inicial que nós temos que nos fazer. Embora o nosso desejo por paz seja grande, nós também, todos nós cristãos, deveríamos ser especialistas no assunto das guerras. Eu não estou falando dessas guerras que vocês têm visto aí afora. Por que eu estou dizendo isso? A Bíblia Sagrada, do Gênesis ao Apocalipse, apresenta um plano de fundo onde a origem, pelo menos do cenário de guerras, se deu também nos céus. Quando nós lemos Apocalipse capítulo 12, versos 7 a 9, nos rememoramos inclusive a guerra que aconteceu no céu, uma rebelião que aconteceu no céu. Perceba, essa guerra aqui que ocorreu trouxe consequências diretas para o ambiente onde nós vivemos, para o ambiente da terra. Embora tenha acontecido no cenário céu de glória, na eternidade, não sabemos dizer quando exatamente, que ano aconteceu isso, porque o tempo é eterno, é kairos, isso trouxe consequências diretas a nós aqui na terra. E veja que mais, por isso que desde os tempos antigos até os tempos que nós vivenciamos, os tempos atuais, já ocorreram, veja bem, já ocorreram e continuará ocorrendo guerras e rumores de guerras. Aí sim, estou falando no ambiente geral do mundo. Nós vemos isso no sermão escatológico de Jesus, por exemplo, no capítulo 24 de Mateus, versos 6 e 7, o próprio Senhor falando, olha, o princípio do fim se daria por isso, guerras e rumores de guerras. O tema que eu quero tratar com vocês, eu já falei, são as 3 grandes guerras. Mas veja o âmbito por onde nós vamos caminhar. Um dos maiores exemplos, veja bem, desses acontecimentos, agora trazendo a nossa questão do Cronos, onde nós vivemos nesse mundo, nessa terra que caminhamos, são as 2 primeiras guerras. Lembra que na Primeira Guerra Mundial, que se deu de 1914 a 1918, aproximadamente 30 milhões de pessoas pereceram. Eu não sei se você sabia disso, mas aproximadamente 30 milhões de pessoas, por discordâncias entre países, por discordâncias de interesses políticos, macroeconômicos, etc., morreram. 30 milhões de pessoas, de 1914 a 1918. Já na Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945, resultou aproximadamente quase que o dobro disso. 60 milhões de pessoas morreram. Talvez não aprenderam na Primeira Guerra, porque não deveriam entrar nesse tipo de questão por conflitos de interesses, mas veja, o número dobra. O número de pessoas que morreram na Segunda Guerra Mundial, 60 milhões aproximadamente de pessoas. Atualmente, 27, se você vai lembrar da data aí, 27 de fevereiro de 2022, estourou uma nova guerra, que ainda está acontecendo. Rússia e Ucrânia. Guerras unilaterais, conflitos de interesses, do que era uma única nação anteriormente, subdividiu com a queda da União Soviética e etc. E agora, então, eles estão brigando por interesses, como a passagem do duto de gás, petróleo, minérios e tantas outras coisas mais, até de um sistema mesmo, para colocar de volta o que era o parâmetro anterior. Mas veja, além de tantas outras guerras que nós poderíamos citar, mas veja, Tiago capítulo 4 aborda a questão de conflitos e brigas, não é aí no mundo afora. A carta que Tiago está escrevendo
não é para a Rússia como nação que está brigando com a Ucrânia. Não é para a Ucrânia como nação que está brigando com a Rússia. Não é para o eixo contra os aliados na Segunda Guerra Mundial. Não é para isso. A carta de Tiago, no capítulo 4, especialmente, está abordando conflitos e brigas dentro da comunidade cristã. Ele está dizendo isso. Tiago aqui argumenta que os conflitos e os desentendimentos, eles surgem de desejos como eles têm lá no mundo afora, conflitos de interesses, mas por desejos egoístas e anseios não realizados. O que chama mais atenção é que o cristão não deveria ter um desejo egoísta. O cristão não deveria brigar, ter um conflito por um desejo que não foi realizado. Então, ele encoraja os seus leitores, no momento que ele escreve, inspirado por Deus essa carta, ele encoraja os seus leitores a resistir, a lutar contra isso, a resistir esses desejos e a se submeterem a Deus, que dá graça exatamente aos humildes. É isso que ele está dizendo aí. Tiago enfatiza que a humildade, ela é uma chave como se fosse uma chave mestra. Sabe aquela chave que abre várias portas? É isso aqui. A humildade é a chave mestra para resolver conflitos e, ao mesmo tempo, restaurar relacionamentos. Ou seja, e que o orgulho também é a raiz de muitas das disputas, inclusive no meio cristão. Tiago está falando exatamente isso. Se você pensava que Paulo talvez fosse aquele que falasse um pouco mais pesado, recapitule, o Tiago também, ele dava uma apertada de vez em quando. No geral, Tiago capítulo 4 enfatiza essa importância da humildade, da submissão a Deus, evitando, veja, o mundanismo, os conceitos, os preceitos, os valores do mundo, também para que nós nos aproximemos de Deus. Como? Em arrependimento e confissão de pecado, e vivendo cada dia com a confiança humilde, não em nós mesmos, mas na soberania de Deus. Ele enfatiza isso. Ele fornece aqui informações, por exemplo, valiosíssimas, de como nós devemos viver a fé cristã de forma prática e significativa, não apenas teórica, não apenas sendo ouvintes esquecidos, ouvindo a palavra de Deus e praticando a palavra de Deus, tanto em nossos relacionamentos com os outros, quanto em nosso relacionamento pessoal, individual com o próprio Deus. Tiago está falando exatamente isso. Então, com base nesse texto aqui, eu quero meditar com vocês à luz da palavra, para que nós possamos descobrir quais guerras nós enfrentamos e quais as estratégias nós devemos tomar para vencê-las, vencer essas guerras. Se não, vejamos, são 3 grandes guerras. A primeira guerra é a guerra de um com o outro. Tiago exemplifica isso. Está aí. Você quer ler comigo? Capítulo 4 de Tiago, versos 11 e 12. Verso 1, 11 e 12 do capítulo 4 de Tiago. Leia novamente para nós gravarmos bem isso. A primeira guerra é a guerra de um com o outro. Olha o que está escrito aí. De onde procedem as guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Irmãos, não faleis mal um dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julga a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer, tu, porém, quem és que julga o próximo? Ele faz uma série de perguntas, e conhecendo bem Tiago, são perguntas retóricas. Quando você faz a leitura da carta de Tiago, perguntas que ele já sabe da resposta. Ele está perguntando para causar reflexão nos seus ouvintes. Ele está causando para causar exatamente um pensamento adequado, baseado naquilo que é o cerne da sua epístola, da sua carta, no sentido de nós compreendermos o que Cristo quer. Então, Tiago aborda aqui de forma geral o tema do sofrimento ao longo da carta. A gente vê isso. Falei, se não me engano, semana passada, também na carta de Tiago, outro tema, diferente desse. Falei a respeito da omissão, talvez você se lembre. Mas ele não aborda só esse tema de omissão, só esse tema de conflitos. Ele também fala, ao longo da sua carta, a respeito do sofrimento. Agora, no cunho prático, de forma prática, a mensagem de Tiago para os judeus cristãos do primeiro século, que é para quem ele escreve,
tem um enfoque a respeito do encontro com Jesus, na ocasião, inclusive, da segunda vinda. Eles já estavam lá ansiando pela volta de Cristo Jesus, e Tiago está falando, então tá bom, se vocês estão ansiando pela volta de Cristo Jesus, é uma boa ansiedade, mas então, procedam desta forma, ele está dizendo na sua carta. Então, dessa forma, o texto foi para aqueles ouvintes, aqueles leitores, aliás, daquela época, e é para nós também, ouvintes e leitores desse tempo atual. Versos 1, o 11 e o 12, que você leu comigo no capítulo 4, Tiago apresenta a primeira grande guerra que nós enfrentamos, que é a guerra contra os nossos próprios irmãos. Isso só acontece lá no Oriente Médio, ainda bem que na igreja ocidental não tem isso. Guerra contra os nossos próprios irmãos. Ele inicia fazendo a pergunta que já sugere a necessidade de uma resposta. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde? Já sugere uma resposta. Contrariando, por exemplo, a clara resposta que talvez aqueles leitores poderiam dar, talvez eles não tivessem lido o Salmo 133, verso 1, que diz, ó, quão bom e quão suave, agradável é que os irmãos vivam unidos. Contrariando essa resposta que deveria ser, nos faz aqui perceber que ao longo da Bíblia, contendas já aconteceram, desde muito antes da nossa era. Guerras já aconteceram desde antes da nossa era. E não estou falando, repito, simplesmente da Primeira, Segunda Guerra Mundial, Rússia e Ucrânia, não. Nós percebemos isso, por exemplo, no evento que nós lemos na Bíblia Sagrada, no Gênesis, entre Caim e Abel. Nós vemos lá, não tem nenhuma novidade, deveríamos não ter uma novidade. Não deveria nos espantar isso. Já vemos isso entre Caim e Abel. Você quer ver outra? Ló e Abrão, não entre eles em si, mas os seus servos, né? Que discutiram e brigaram. Escolhem um lado, tá bom, aquele lá, então eu vou para o outro. Acontece. Absalão e o seu pai Davi, também. Entre tantos que nós poderíamos citar aqui. Conflitos entre irmãos. Acontece. A primeira grande guerra é esta. Veja, antes dos versos que nós lemos aqui, propriamente no texto base, Tiago faz pelo menos 3 tipos de acesso direto a conflitos. Ele fala, por exemplo, em Tiago capítulo 2, verso 1 a 9, da luta de classes. E Tiago não era socialista e muito menos comunista. Ele está dizendo isso. Tiago fala em capítulo 5, verso 1 a 6, de lutas trabalhistas. Ele também fala isso. E ele fala aqui, Tiago capítulo 1, versos 19 e 20, e também no Tiago capítulo 3, verso 13 a 18, de lutas na igreja. Ele fala exatamente isso. Vocês acreditam que existe isso dentro da igreja? Será que existe? Não é só lá no Oriente Médio, não? Tiago está alertando a igreja a respeito disso. Então, nessa última sessão, ele mostra a luta entre pessoas, guerras dentre os irmãos de fé, do povo de Deus. Ele está falando para a igreja, ele não está falando para ímpios. Ele está dizendo na igreja. O apelo de Tiago é trazendo o português bem claro. Qual é o português bem claro, embora ele falava grego e hebraico? Qual é o português bem claro? Que os irmãos, para quem ele escrevia, deixassem, como ele mesmo disse aí, de falar mal uns dos outros. Você leu isso aí comigo no texto ou não? Ou eu estou inventando aqui? Você leu no texto? Dessa forma, quem julga sem a destra da verdade, que é a Bíblia Sagrada, intenta em tomar o lugar do próprio Deus. Está aí. Como se as pessoas não fossem julgadas por essa mesma lei. Queridos irmãos, quantos males, veja bem, quantos males não seriam evitados se talvez os cristãos seguissem o conselho bíblico, que está descrito em Mateus capítulo 18, verso 15 a 20. Se você quiser anotar para ler depois, pode ler. Quantos males seriam evitados? O ser humano ele é muito apressado em julgar, em apontar, em trabalhar com uma pá. Ele cava aqui e joga, mas ele é tardio em amar. Ele é tardio em trabalhar com uma enxada, bater lá no pé e puxar para si mesmo. O ser humano ele é assim. O ser humano, não é só o cristão. O cristão, na verdade, não deveria estar assim. Deveria ser trabalhado nisso, mas também caminha nisso. Veja que nós não fomos chamados, a carta fala claramente, nós não fomos chamados para ser juízes. Não fomos.
sem a reta verdade? Nós não fomos chamados para ser juízes. Felizmente, os redutos religiosos, as igrejas do nosso tempo, vamos assim dizer, ainda não aprenderam a colocar tais práticas, tais princípios bíblicos, e se vê por aí afora uma degladiação de guerras por interesses pessoais, por cargos. Vocês já viram isso por aí afora? Cargos dentro de igreja, posições, dominações, melindres e outras coisas mais. Só lá no Oriente Médio, tá? Continuam como se nós fôssemos parte, não fôssemos parte de um mesmo povo. Isso continua. É tão atual essa mensagem para nós. Como se nós não fôssemos parte do mesmo povo, eleito, escolhido por Deus. Como se nós não estivéssemos indo para o mesmo lugar de habitação, novos céus e nova terra, com os nossos irmãos de fé. É como se, permita-me aqui ilustrar para você entender bem isso. É como se nós estivéssemos guerras, né? Como se nós estivéssemos num campo de batalha. Imagina aí agora. É como se nós estivéssemos num campo de batalha, armados, atirando contra os nossos próprios irmãos. É como se fosse isso. Num campo de batalha, armado, atirando contra os próprios irmãos, aquilo que nós conhecemos como fogo amigo. É exatamente isso. E querendo que o exército inimigo tenha baixas. Nós pegamos as armas, atiramos contra os nossos próprios irmãos e vice-versa, e a gente quer que o exército inimigo tenha baixa. Como é que isso vai acontecer? Eu não preciso nem dizer qual que é o exército inimigo, né? Talvez você já saiba. Nós mal percebemos que nós mesmos temos sido os piores inimigos de nós mesmos, de um para com o outro. Sim. Assim, o inimigo verdadeiro, o real inimigo, ele tem pouco trabalho para vencer. Ele até descansa, metaforicamente falando. O fogo amigo come solto. E o verdadeiro inimigo, Satanás, para exemplificar muito claramente quem é, tem pouco trabalho. A solução está em reconhecer que só tem um legislador e um juiz supremo. A solução está aí. E aquele que deu a lei a Moisés, aquele que é antes de todas as coisas, aquele que é criador e sustentador de todas as coisas, ele orou exatamente assim como eu vou ler para vocês. João capítulo 17, versos 21. Assim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Esta foi a oração sacerdotal de Cristo. Um pouquinho antes de ir para a cruz do Calvário, por mim e por você, ele estava orando por unidade. Aquele que deu a lei a Moisés. Você percebe isso? Cristo estava orando ao Deus Pai por isso. Então a primeira grande guerra é um contra o outro. Não tem sentido. Mas tem uma segunda grande guerra. A guerra contra nós mesmos. Contra nós mesmos. Às vezes nós lutamos um contra os outros, fogo amigo, isso, aquilo, mas tem uma guerra contra nós mesmos. Você sabia disso ou não? Está escrito aí, leia comigo. Verso 1 a 3, capítulo 4, está aqui. Não precisa inventar nada, está aqui. De onde procedem as guerras e contendas que há entre vós? De onde senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes porque não pedis, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Tiago estava falando para a igreja, ok? Tudo bem? Ele estava falando para a igreja, não é para ímpios. Falando para a igreja. A razão pela qual continuamente nós entramos em conflito com os nossos irmãos de fé, veja bem, a razão, a causa, a circunstância pela qual nós entramos em conflito, e muitas vezes com os nossos irmãos de fé, é porque nós não conseguimos vencer a batalha contra nós mesmos. Você já parou para pensar isso?
A nossa oração deveria ser assim, ó: Senhor, me livra de mim mesmo. A nossa oração deveria ser essa. Percebe? E veja, dos versos 1 a 3, que nós acabamos de ler do capítulo 4 de Tiago, Tiago apresenta a segunda grande guerra. A segunda, não é a mundial, não. A segunda grande guerra, contra nós mesmos. A resposta à pergunta, de onde procedem? Ele continua perguntando. As guerras e as contendas, no plural, né, que há entre vós, tem também como uma clara resposta retórica descrita no texto. Dos prazeres que militam na vossa carne. É retórica. Percebe que ele está fazendo uma pergunta, não é porque ele não sabe. Ele está fazendo uma pergunta. É dos prazeres que militam na vossa carne? Dá até para imaginar a cena, ele colocando a mão. Ele sabia, estava instruindo a igreja. Então, nessa sessão, Tiago apresenta o egoísmo, o egocentrismo, a soberba como fonte primária de todas as outras guerras. Você notou isso? Ele apresenta isso. Então, no céu, não foi essa a razão da queda de Satanás? Sim ou não? O orgulho, a soberba, o egocentrismo? Foi. No Éden não foi a mesma coisa com o ser humano? O orgulho, a soberba e o egocentrismo? Também. Não foi nada diferente disso. Por isso que eu disse no começo, nós já deveríamos ser especialistas em guerra. Vocês entenderam ou não? Já deveríamos. Em razão do grande ego do ser humano, muitas vezes as pessoas não têm nada, não estou dizendo de propriedades e coisas materiais, entenda aqui, mas também não são humildes para pedir, quando se pede, inclusive, é para o próprio deleite e bem-estar pessoal. Não é para o bem comum do reino. É sobre isso que eu estou dizendo. Então, por vezes, nós podemos nos perguntar até a razão de nós não recebermos aquilo que nós almejamos. Por que será que a gente não recebe aquilo que nós almejamos? Quando nós analisamos, por exemplo, 2 orações na Bíblia Sagrada, trazendo um exemplo para vocês aqui, claro. 2 orações contidas na Bíblia Sagrada, nós podemos ter aqui um vislumbre da oração que Deus atende. Qual é a oração que Deus atende? Relembre, 2 modelos aqui de oração, ou princípios de oração. Só para você fazer um paralelo. A primeira delas é a de Salomão. Está lá no 2º livro das Crônicas, capítulo 1, versos 7 a 12. A primeira é de Salomão, que em um determinado momento recebeu a visita, entenda, não é? De Deus aqui, lhe dizendo, falando para ele: olha, Salomão, pode fazer um pedido que eu vou atender. Faça isso. Qual foi a resposta de Salomão? A resposta dele: olha, Senhor, me dá sabedoria, me dá conhecimento. Não apenas isso. O objetivo de ter sabedoria, o objetivo de ter conhecimento, não era para sobressair sobre os outros, não era para fazer manipulações políticas, não era para fazer conchavos, não. Era para saber melhor de qual forma ele ia entrar e sair de dentro do povo, conduzindo o povo de Deus. Era para isso que ele estava pedindo ao Senhor sabedoria. Nesse sentido. Agora, não foi só a oração de Salomão. Nós poderíamos citar várias mesmo. 2 só já são suficientes. A outra é a segunda oração que eu quero citar a vocês, é a de Ana. Vocês lembram, Ana? Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versos 10 a 28. O texto até longo, você anota e lê em casa, para você relembrar. A oração de Ana, que estando tão atribulada, e ela estava. Por quê? Porque não conseguia a bênção de ter um filho. O que ela fez? Ela orou, ela clamou ao Senhor, a ponto, inclusive, de ser confundida como bêbada, né? Pelo sacerdote Eli. Está bêbada? Só que ela saiu feliz da casa de Deus. Ela saiu alegre. Ela saiu contente da casa de Deus, com a certeza de que seu pedido seria atendido. E eu não preciso nem dizer que foi atendido, né? Isso foi confirmado com o nascimento do pequeno, naquela época pequeno, né? Samuelzinho. Não foi o Samuel? Que então, quando o pedido foi atendido, o que ela fez? Cumpriu aquilo que ela queria. Devolveu, consagrou, santificou, do jeito que você quiser chamar, para o Senhor e para o serviço da casa de Deus. Agora, em contraste com a oração que não foi atendida, que você leu comigo aí, Tiago capítulo 2 e 3, por que isso? Por que aquilo? Ele vai falando, né? Em contraste com esta oração de Tiago, essas 2 outras orações aqui, a de Salomão e de Ana, nós vemos que tinha algo em comum. Tinha algo em comum. O que, por exemplo?
visar a glória de Deus. Visar a glória de Deus. A oração que nós devemos ter para vencer a guerra contra nós mesmos, visar a glória de Deus. Visar aqui, devolver a Ele e para o serviço dEle, qualquer que seja a dádiva que Ele nos atenda. Até porque Ele só atenderá se for para isso mesmo. Se orar para benefício meramente próprio e não glorificar a Deus, Ele nem atenderá, porque não estará alinhado à vontade dEle. Não foi um pedido egoísta, foi um pedido que agrada a Deus. Salmo 37, 4, mostra para nós. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Como é que eu me agrado do Senhor? Como eu glorifico ao Senhor? Observando a sua palavra. Nós não podemos aqui confiar no nosso próprio coração. Você sabe por quê? Porque ele é enganoso. Se nós confiarmos no nosso próprio coração, não, mas eu sei, mais isso, mais aquilo, ele é enganoso. Estou falando de guerras, conflitos do próprio coração, não esse músculo que pulsa, questões volitivas, mente, tudo. Nosso coração é enganoso. Por vezes, as orações, elas são usadas, veja bem, para encobrir os verdadeiros desejos, para encobrir as verdadeiras motivações. Às vezes é para isso. Tem inúmeros exemplos assim na Bíblia Sagrada. Mas Provérbios capítulo 4, verso 23 diz para nós: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o quê? O seu coração, suas questões internas. A guerra é interna. Guarda o seu coração, porque é daí que procedem todas as fontes. Tem versão que fala saídas da vida. Sim, é daí. Nós precisamos lembrar que as nossas vitórias, se eu posso dizer nossas, não é? As nossas vitórias, elas são conquistadas na sala de oração do Pai, com um coração humilde, com um coração dedicado a agradá-lo, em maturidade cristã, em testemunho pessoal, e não em melindres. E não em melindres. É assim que nós vencemos as guerras, ou a guerra contra nós mesmos. Mas tem uma terceira grande guerra ainda aí. Além da guerra de um com o outro, além da guerra comigo mesmo, tem uma terceira grande guerra, que é a guerra contra Deus. Talvez essa aqui, a guerra contra Deus. Leia o texto, capítulo 4, versos 4 a 10. Olha o que está dizendo aí. Tiago tem umas linguagens um pouco pesadas, é verdade, mas necessárias. Dá uma lida a isso. Capítulo 4, versos 4 a 10. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ponto. Fala aí. Ou supondes que em vão afirma a Escritura? É com ciúme que por nós anseia o Espírito, que Ele fez habitar em nós. Antes, Ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Deixa eu fazer uma pausa antes de nós lermos o resto. Você sabe o que está escrito aqui? De forma original, na aplicação original grega, no Novo Testamento, é como se Deus colocasse, permita a ilustração, se essa porta abrisse como aquela, é como se Deus colocasse o pé aqui na porta, desse lado, e ficasse com o braço cruzado, e alguém estivesse lá tentando forçar a porta, e Deus está aqui e não vai entrar. Ele resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. É o que está escrito aí. Você percebe? O resto do texto diz, no verso 7, sujeitai-vos, portanto, a Deus. São algumas ações. Mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Ai, mas eu me sujeito a Deus. Mas existe ao diabo? Não? Então não adiantou. Eu resisto ao diabo, na cabeça da pessoa, mas não se sujeita a Deus? Não adiantou. Deus existe aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Uma outra ação agora. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre. Dois pensamentos, é isso que ele está dizendo. Coisas que não são desconexas. Deus fala aqui e o cara vai lá.
Vós que sois de ânimos dobre, limpai o coração. Afligi-vos. Deus ele gosta que a gente chore, né? Não, aqui é para arrependimento. O arrependimento que traz vida. Afligi-vos, lamentai e chorai. Olha como é o que traz vida. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Para quê? Porque Deus fica feliz. Deus dá uma festa quando nós estamos tristes? Não. É exatamente para nós recobrarmos o caminho e vencermos. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Então, dos versos 4 a 10 do capítulo 4 de Tiago, que você acabou de ler comigo, ele apresenta a terceira grande guerra que nós enfrentamos, que é a guerra contra Deus. Mas agora o interessante, eu quero relembrar você mais uma vez, quero que fique bem gravado, isso não é para ímpio, não é o ímpio que está fazendo guerra contra Deus. Embora sim, tenha conotação. Ele está falando à igreja, está falando ao povo. Tem crente que faz guerra contra Deus. É sobre isso. A resposta à pergunta, de onde procedem as guerras, as contendas que há entre vós, é também clara. Provém da nossa inimizade contra Deus. É uma guerra contra Deus, declarada. Provém daí. Sempre que nós desobedecemos a lei do Senhor, eu estou falando da palavra de Deus, sempre que nós tomamos uma atitude, alguma coisa, e não nos atentamos à palavra de Deus, desobedecemos a palavra de Deus, nós praticamos uma rebelião declarada contra o Senhor. Fazemos isso. Sempre. E de que maneira o cristão declara esta guerra, então, contra Deus? A resposta também é clara. Sabe como? Quando nós criamos laços de amizade com o mundo, com os valores espúrios. É aí que nós declaramos uma guerra contra Deus. Quando nós caminhamos de mão dadas e fazemos piquenique com a carne, com o pecado. Quando nós comemos o pão que o diabo amassou, no sentido agora irônico da coisa, quando nós estamos juntos com o diabo, trabalhando juntos. Então, aliás, ele nem trabalha, ele descansa, às vezes, né? É dessa forma. Nós declaramos guerra contra Deus desse jeito. A inimizade contra Deus. O mundo, no contexto de Tiago, é basicamente parecido com a sociedade onde nós estamos inseridos. Trazendo agora no âmbito da sociedade. Muito parecido. Se você lê a carta, você lê o tempo presente que nós estamos vivendo, é possível. Como a Bíblia é tão clara e atual. Cada vez o mundo, em seus princípios, os seus valores espúrios, ou seja, enganosos, né, tem se tornado mais atraente. Ou não? Tem uma turma que fala, não, o mundo não tem nada que presta. Tem, só não presta para o cristão, mas tem. Tem muitas coisas, muitos atrativos que fazem a mente, até mesmo do cristão, que está um pouco cego, né? Está com a visão enevoada e não está enxergando as coisas de Deus, e está caminhando, degringolando para o outro lado, abrindo uma guerra declarada contra Deus, porque está verificando atrativos que o mundo possa oferecer, talvez até um ídolo no coração ou outro. Sim, a ponto de parecer que é algo muito melhor do que a nossa relação com o Senhor. Essa influência, ela está na música, essa influência está nas mídias televisivas, essa influência está na arte, na cultura, está em tudo quanto é lugar. Nós estamos cercados por isso. Estamos cercados. O que nós precisamos nos perguntar é, até que ponto, essa é a pergunta, até que ponto nós estamos nos relacionando afetivamente com o mundo? Até que ponto? Essa é a pergunta que tem que ser cabível ao nosso coração. Veja, não é um problema estar no mundo. Você está. Eu também estou. Não estamos? Sim ou não? Não é um problema estar no mundo. Sabe qual é o problema? O problema é ser cidadão apenas desse mundo. Você entendeu a conotação? O problema é amar as coisas desse mundo. João capítulo 17, versos 15 e 16 diz: não peço, ainda na oração sacerdotal de Jesus, não peço que os tires do mundo, e sim que os guarde do mal. É isso que ele estava orando por nós. Aliás, ele orou por ele mesmo, ele orou pelos discípulos daquela época, e ele orou, Jesus, por aqueles que viriam a crer, nós. Não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Se Jesus falou, está falado. Nós não somos desse mundo. Se fôssemos do mundo, o mundo nos amaria.
Tem várias falas de Cristo nesse sentido. O mundo é inimigo de Deus. Logo, também, nós não podemos ter amizade com o mundo, porque se tivermos amizade com o mundo, já nos constituímos deliberadamente inimigos de Deus, atendendo os prazeres da carne, inclusive. Assim como o mundo, a carne também ela é inimiga de Deus. Digo no sentido do pecado, entenda? Sim. Romanos capítulo 8, verso 7. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Está aí. Embora o mundo e a carne sejam concorrências, veja bem, contra a nossa amizade com Deus, embora o mundo e a carne, né, esses dois cenários, valores do mundo, princípios do mundo, da carne, no sentido do pecado, pendor da carne, sejam concorrência com o nosso relacionamento com Deus, você precisa lembrar de uma coisa. Nós precisamos lembrar que o mundo e a carne são agentes do maior dos inimigos que nós temos. Sabe quem é? O diabo. Satanás. Em Efésios capítulo 6, verso 12, afirma, traz assim, descortina, quem que é o nosso real inimigo? É o irmão do lado? É o irmão de fé? O real inimigo é esse aqui. Efésios capítulo 6, verso 12. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, isso, não é contra isso, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Está aí o nosso inimigo. Ele causou a guerra nos céus, trouxe inimizade entre o homem e Deus, inclusive o pecado é a iniquidade, é o que faz separação entre nós e Deus. Ele influencia as inimizades entre os próprios irmãos. Vocês acreditam nisso? O diabo faz isso. Ele influencia a inimizade, a contenda entre os próprios irmãos de fé e nos fez inimigos de nós mesmos por conta da natureza caída, por dar Adão e Eva ouvido e, consequentemente, nós todos caímos. As falácias de Satanás. As exegeses de Satanás. Exegese é uma coisa, é extrair o sentido do texto adequadamente, não é? Aplicá-lo. Exegese é a distorção do texto. Satanás é mentiroso desde o princípio. Desde o princípio. Embora o mundo e a carne sejam essas concorrências, acontece exatamente isso. O maior agente é Satanás. Na verdade, são agentes de Satanás. Ferramentas que talvez ele use. A pergunta final a nos fazermos é, ok, as três grandes guerras, tudo bem. É uma guerra um com o outro, por vezes, é uma guerra comigo mesmo, é uma guerra contra Deus. Tá legal. E como é que eu faço para vencer isso? Pois bem, a resposta é que nós precisamos entender com muita clareza que nós não temos forças por nós mesmos. Não temos, não adianta. Nós precisamos da graça de Deus, a graça que Deus nos dá. Nós precisamos de Jesus o tempo todo, dando atenção à sua palavra quando? O tempo inteiro. Não é só no culto ao domingo, é o tempo inteiro, esvaziando todo o nosso ser. Quando? O tempo inteiro. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ele chegou lá, eu sou Deus mesmo, é isso aí, foi assim que ele fez? Eu vou fazer isso aí mesmo, acabou. Vou pisar no pescoço. É assim? Foi obediente até morte de cruz. Ele não tinha pecado nenhum. Por mim e por você. Temos que ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Como? Abrindo mão do que eu penso que sou. Porque às vezes as pessoas pensam que são tanta coisa. Abrindo mão do que eu penso que sou. Abrindo mão do que os outros dizem que nós somos. Para sermos em Cristo aquilo que Deus quer que nós sejamos. É aí que nós devemos caminhar para vencer. É dessa forma. Com isso nós devemos praticar o que cremos e não o contrário disso. Nós precisamos praticar o que nós cremos. Senão estaremos falhos, sem sombra de dúvida. Tiago afirma, esse mesmo Tiago aí, capítulo 2, verso 17, que a fé sem obras é morta. Eu tenho fé, eu sei que é assim. Pratique? Praticar não, é morto.
A fé sem obras é morta. Nossa parte é nós nos submetermos a Deus, como vimos aí em Tiago capítulo 4, verso 7. Resistir às investidas do inimigo, nos achegarmos a Deus aqui através da íntima comunhão com Ele, clamarmos a Ele, nos humilharmos em Sua presença, a fim de que nós sejamos inclusive revestidos com a armadura de Deus na batalha contra o real inimigo. Se nós não fizermos isso, não vai adiantar. Uma vida sem oração, não adianta. Uma vida sem meditação na palavra, não adianta. Uma vida sem um relacionamento sincero e verdadeiro com Cristo, não adianta. Aí realmente, permita-me o termo, nós vamos dar cabeçadas mesmo. Quantas guerras você tem enfrentado na vida? Quantas? Certamente, todos nós estamos em constantes guerras, isso é um fato. Que Deus nos livre de nós guerrearmos contra os nossos irmãos. Amém ou não? Amém ou não, irmãos? Que Deus nos livre. Que Deus nos livre de nós guerrearmos contra nós mesmos, não contra a nossa natureza pecaminosa. Contra essa a gente tem que combater mesmo. Estou falando disso. Ora, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Percebe? Que Deus nos livre de nós, de nós guerrearmos contra Ele. Que Deus nos livre de nós guerrearmos contra Ele. A grande notícia é que nós podemos vencer, sabe como? Através do sangue de Jesus que nos comprou. Através do nome de Jesus. Ele já venceu, inclusive, por nós e nos concede, não é? Todo o aparato necessário para nós avançarmos conforme a sua orientação. Está aqui o aparato na Bíblia Sagrada. É só avançarmos. É possível. É possível. E talvez, não tenha só lá no Oriente Médio, mas talvez eu esteja falando nesse momento para alguém que esteja nos ouvindo, alguém que vai ouvir depois, que esteja passando talvez por uma dessas guerras, se não as 3, se não 2, se uma, talvez esteja passando. Já a ponto, inclusive, de entregar os pontos aqui, mas em nome de Jesus, saia desse terreno movediço. Saia desse campo minado, uma hora vai explodir. Não pense que você vai caminhando, não aconteceu nada, está tudo certo. Uma hora você vai pisar e quando você levantar, vai explodir. Saia disso em nome de Jesus. Charles Spurgeon, ele tinha um amigo chamado Newton Hall. Não sei se vocês conhecem. O Spurgeon eu sei que sim, já ouviram falar. Newton Hall, ele escreveu um livro intitulado Come to Jesus, ou seja, venha Jesus. Escreveu esse livro aí. Um outro pregador, nem o Spurgeon nem o Hall, né? Um outro, terceiro, pregador na época ali na Inglaterra, publicou um artigo ridicularizando o Hall, o Newton Hall. Ridicularizando. Guerra contra os irmãos de fé. Ridicularizando. O Hall, pacientemente, tolerou a ofensa, caminhou mais uma milha, caminhou mais outra milha, pacientemente, por algum tempo. Mas quando o ataque ganhou popularidade, ele era errado, esse ataque que estava acontecendo, não era justo. O Hall assentou-se e escreveu uma carta de protesto. Sentou lá e fez uma carta. Escreveu uma carta de protesto contra esse outro pregador que estava o atacando. Sua resposta estava cheia, a resposta do Hall mesmo, cheia de retaliações. A resposta de Newton Hall estava cheia de linguagem irônica, e ele era um mestre nisso. Cheia de linguagem irônica, cheia de sarcasmo, cheia de revanche. Estava lá o sentimento todo colocado naquela carta em resposta a protesto, porque ele foi ridicularizado, sem nada, sem ter provocado. Certamente, o que ele escreveu naquela carta superava qualquer argumento do artigo que o atacava, sem dúvida. Antes de enviar a carta, o Newton Hall, ele levou essa carta para o Charles Spurgeon, nada mais, nada menos que o Spurgeon. Ele levou essa carta para ele, para que o Spurgeon desse a opinião dele. O Spurgeon, ele leu a carta cuidadosamente, com muita cautela, e entregou a carta de volta para o Newton Hall. Ele fez isso. Ele afirmou que era perfeita. Perfeito, aliás, o que o autor, no caso Hall, né, tinha escrito naquela carta, e que o ofensor,
para quem seria endereçada essa carta, merecia uma resposta adequada, sim. Mas aí o Charles Spurgeon acrescentou assim: nela falta só uma coisa. Ele respondendo para o Hall: falta uma coisa. Depois de uma pausa, o Spurgeon continuou e disse: ô Hall, sobre a sua assinatura, você deve escrever as palavras: venha a Jesus. Escreve aí, nessa carta que você fez, que você vai combater, vai falar de volta, né? Então o Hall entendeu que aquela resposta não era apropriada em nome de Cristo. Sabe o que ele fez? Ele rasgou a carta. E nunca enviou essa carta. Nunca enviou essa carta para quem o afligiu, para quem o atacou. Nunca. Absolutamente. Como é que ele escreveria um livro falando venha a Cristo, e agora ele estava escrevendo uma carta enviando? Embora legítimo. Embora legítimo. Nós podemos ver então 3 grandes guerras que nós enfrentamos. Tiago escreveu essa carta, veja bem, Tiago escreveu essa carta a pessoas que tinham as mesmas lutas que eu e você. Nós não somos privilegiados não, viu? Pessoas que tinham as mesmas lutas que eu e você. A luta de viver aquilo que dizemos que cremos. Sim, isso é diário. Não somente a luta de não falar desconexamente as coisas, sem parâmetro bíblico claro, não é? Com amor, com qualidade de amor, com amor de fato. A luta contra a nossa própria natureza, contra nós mesmos. Não somente isso, a luta que nós travamos contra Deus, um Deus de amor que sempre estará em busca, ou sempre está em busca de nos trazer a verdadeira paz, e ainda assim lutamos contra Ele. Se você reconhece, veja bem, se você reconhece que não vai conseguir vencer, preste bem atenção aqui, ó. Se você reconhece que não vai conseguir vencer sem Cristo e que precisa da ajuda de Cristo para vencer esta guerra, então fique de pé. Eu vou orar com vocês e por vocês. E nós vamos vencer em nome de Jesus, irmãos. Essa guerra não serve para nós, não. Nem contra os nossos irmãos de fé. Nem contra nós mesmos, no sentido, não contra a natureza pecaminosa, né? Mas daquilo que Cristo já fez por nós. E muito menos contra Deus. Se isto é uma realidade, pelo amor de Deus, em nome de Jesus, meus irmãos, saia desse marasmo. Seja crente, entenda a palavra de Deus, cumpra a palavra de Deus, siga a palavra de Deus, se afaste de qualquer coisa que venha como contenda nesse sentido. Porque é assim que Deus se agrada. Quando os irmãos vivem em união. É dessa forma. É desse jeito. É assim que nós vamos caminhar e viver no mesmo lugar. Não tem um novo céu e uma nova terra na galáxia de Andrômeda e outra aqui e outra lá. Não. Nós vamos viver no mesmo lugar. Se isso não trouxer apelo ao nosso coração de mudança, de arrependimento, de nós avançarmos com a graça de Cristo, eu não sei mais o que faz. Se a palavra do Senhor não transformar, como é que alguma outra coisa vai transformar? Então que o seu ouvido não seja esquecido, mas que isso desça ao seu coração. Que você pratique isso em nome de Jesus. Que o sangue de Jesus nos purifique de toda contenda, de todo pecado, de tudo aquilo que nos afasta do relacionamento horizontal, mas acima de tudo, do relacionamento vertical com Deus, o nosso Senhor. Amém ou não? Fiquemos de pé e vamos louvar ao Senhor.